Mega entrevista na sua tela e no seu fone de ouvido. O MegaCast é o podcast que está há 4 anos no mercado e são diversos formatos para que você possa se adaptar e ter estudos relevantes. Eu vejo o MegaCast como uma grande plataforma de conteúdo, não só de áudio e vídeo. Por aqui passa semanalmente diversos conhecedores e estudiosos que multiplicam conhecimento. E pessoal, há um tempo eu estou querendo fazer um episódio com um especialista de diversos eventos pelo mundo. Eu frequento anualmente algumas feiras, alguns congressos, mas eu não queria gravar um papo de mega. Eu confesso que eu estava esperando uma janela na agenda do nosso convidado de hoje para que ele pudesse estar aqui e dividir uma visão apurada sobre negócios no mundo inteiro. Eu quero apresentá-lo, nosso ouvinte do MegaCast, meu amigo e profissional que eu admiro muito, Lucas Daibert, que é sócio e VP de planejamento da Binder, uma das maiores agências de branding e marketing do país. Pode chegar com tudo, Lucas, porque a sua presença aqui é mais do que aguardada, meu amigo. Que apresentação é essa, hein, Júlio? Que alegria estar com você aqui, grande amigo. Tenho grande admiração por você. A gente já esteve juntos em projetos, em viagens a festivais. Então, muito legal estar aqui com você, batendo essa bola. Bora, Lucas, vamos aí levar esse teu conteúdo, cara, que vai ser muito relevante para empreendedor, para profissional, executivo, enfim, eu acho que vai ser uma grande troca aqui. Cara, eu tava aqui pensando o quantos eventos que você foi, a gente já teve juntos na NRF e o quanto que é importante, cara, essa presença nesses eventos para que a gente possa trazer inspiração, trazer inovação e multiplicar isso para as pessoas, né, Lucas? E agora a gente vai estar junto mais uma vez na NRF de 2024. Tive aí o prazer de ser convidado por você para compor o grupo da Brasil Varejo. Qual é essa expectativa aí para a NRF? Total, Júlio. Foi muito bacana ter você agora no nosso projeto. NRF 2024 é um projeto que já começou. Então, nessa fase, a gente já começa a falar das visitas técnicas, que você tem contribuído muito com o seu olhar do varejo, dos negócios americanos. Então, vamos fazer essas visitas, levando o nosso grupo para conhecer em loco quais são as operações que estão criando novo, que estão se reinventando. Vamos ter o nosso olhar para a NRF, para a maior feira de varejo do mundo, né? Acontece em janeiro, aí em Nova York, naquele frio danado. Mas, apesar do frio danado na cidade, a NRF sempre traz pautas quentes. Então, a gente também vai ter o nosso olhar, o nosso ponto de vista com você, com os demais curadores dentro do grupo. E é sempre uma experiência que a gente volta transformado. Eu brinco que os festivais servem muito para isso, para a gente, eventualmente, se conectar com futuros possíveis, se conectar com possibilidades de reinventar as nossas empresas, os nossos negócios. Então, quando a gente vai para Nova York, eu brinco que é como se a gente estivesse indo 2 anos à frente do que é hoje o mercado brasileiro, né? As nossas empresas aqui, quando a gente fala de digitalização, adoção do e-commerce, por exemplo. Quando a gente olha para os negócios da China, é como se fossem 5 anos na frente, né? A gente entendendo o negócio que está operando na China é como se a gente estivesse viajando para o nosso futuro daqui a 5 anos. Então, essa viagem sempre é muito bacana, sempre é transformadora. O momento de trazer as ideias, tudo que a gente viu lá fora para os nossos negócios é um momento muito rico. E vai ser uma alegria ter você no nosso grupo em 2024, Júlio. Pô, vai ser um prazer, cara. Eu acho que o grupo também é um grupo já muito renomado, são 27 anos. Então, você liderando aí essa galera, esses curadores, eu acho que vai ser um prazer estar com você agora aí nessa NRF 2024. Você falou de inovação. Cara, inovação tá muito em voga, né, cara? E tem muita gente quebrando porque não inova, mas também tem negócios sumindo porque inovam errado. Cara, que quebra-cabeça é esse, meu amigo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Assim, a gente também tem que fugir daquela inovação que às vezes é uma melhoria de algo que inclusive vai desaparecer. Quando a gente está operando com o nosso mindset de hoje, às vezes a gente vai para um caminho errado de tentar buscar melhorias em coisas que já não têm tanto valor assim para os consumidores. E acho que o nosso papel, quando a gente leva
um grupo como esse que a gente vai levar para a NRF em 2024, é trazer novas perguntas. Muitas vezes não é fácil trazer resposta, a resposta a gente tem que fugir de lugares fáceis, de respostas simplistas. Muitas vezes as respostas para desafios complexos não são simples. Então, o nosso primeiro papel é trazer novas perguntas para antigas questões. Então, uma viagem como essa para a NRF e para os outros festivais, eu acho que tem que ter isso como premissa sempre. Como que a gente pode reformular as nossas perguntas? E eu acho que reformulando as nossas perguntas, a gente está no caminho certo para inovar. Sem dúvida alguma, cara. A inovação faz parte hoje da nossa existência. Sempre fez. Né? A gente vive aí a transformação digital, que é a quarta revolução da humanidade, mas a gente já teve 3 outras grandes revoluções, e as revoluções elas vêm para nos aprimorar, nos fortalecer, tirar-nos do comodismo, né? Do ponto de conforto. Então, eu acho que faz parte essa inovação, não só para as empresas, mas também para o lado pessoal. Lucas, tem um artigo, cara, do Adam Tooze, que é professor de História na Universidade de Yale, que ele fala que diante a pandemias, secas, inundações, mega tempestades, incêndios florestais, guerra na Ucrânia, elevação de preço da energia, de alimentos, né? Um terço do PIB global entrando em recessão. Aí ele fala o seguinte: um problema se torna uma crise quando desafia a nossa capacidade de lidar e assim ameaça a nossa identidade. Numa multiplicidade de crises, os choques são diferenciados, mas interagem de modo que o todo é mais ambíguo do que a soma das partes. Cara, nesse mundo de policrise, quais são as marcas que estão olhando por um mundo melhor? É interessante você colocar essa questão na mesa. Policrise tem aparecido nos festivais como um tema recorrente, Júlio. Assim, o que se vê é que, infelizmente, talvez essa não seja uma pandemia que não vai acontecer novamente. A gente talvez tenha novas pandemias aí no futuro próximo. É isso que alguns especialistas dizem. A crise climática, inclusive, pode trazer novos vírus, novas bactérias que vão levar a gente a essas novas pandemias. A gente está vivendo um momento de guerra, são guerras no mundo todo. A da Ucrânia tem mais publicidade, mas não só ela, outras estão acontecendo em diversas partes do mundo, muitas vezes com maior tempo de duração e com mais mortes, inclusive. E, evidentemente, isso traz problemas concretos para a gente, desafios concretos para a gente como sociedade, né? A desigualdade está crescendo no mundo, a gente vive essa crise climática e as marcas têm que se posicionar. Acho que no Brasil a gente se acostumou a um posicionamento muito... esse não é um assunto do meu negócio. As marcas só tratam dos assuntos que eventualmente passam pelo negócio delas. E a gente vê que hoje o problema mundial envolve as empresas, né? As pessoas esperam que as empresas tomem iniciativas para ajudar nesse mundo melhor, a buscar soluções para problemas que o mundo atravessa. Então, por exemplo, a Patagônia é um caso hoje muito reconhecido no mundo. Muito. Uma marca que fez alguns movimentos, né, num posicionamento até curioso, né, anticapitalista em certa medida. Eles promovem o reparo de roupas, eles têm o maior galpão de reparo de roupas dos Estados Unidos. Então, a qualquer momento, se você comprar uma peça de roupa da Patagônia, né, que promove roupas para atividades outdoor, você pode ter a sua roupa reparada por eles. Eles têm um programa de revenda, então, eventualmente, eu quero vender uma peça de roupa da Patagônia, a Patagônia me ajuda a vender essa peça. E, recentemente, eles fizeram, talvez, o movimento mais assustador para o mundo dos negócios, que foi o que a gente brinca do all-in da filantropia. O fundador da empresa, ele simplesmente doou todos os lucros da empresa daqui para frente, uma empresa que vale 3 bi de dólar, ele doou todos os lucros para entidades, para ONGs que cuidam da questão climática. Então, ele fez um gesto muito ousado, mas essa é uma empresa que está nessa direção, que está tendo esse olhar para a sustentabilidade. Além da Patagônia, você tem a ciência, né, ajudando a gente hoje a pensar nesse futuro possível.
né? Então, o SXSW eu acho maravilhoso porque ele traz pautas que são muito fora do nosso dia a dia. Os mamutes vão ser ressuscitados, eu diria, a partir do DNA do elefante indiano. Então, ali o que se acredita, a empresa se chama Colossal Labs. Caraca, que louco isso. Ela acredita que trazer espécies como o mamute pode ajudar a mitigar o problema climático. Eles vão voltar à vida no Alasca. Então, essa é uma questão. Você já começa a ter empresas que fazem o cultivo de carne, né, que dissociam a alimentação. Isso eu acho que é muito mind-blowing, Júlio. Existem empresas que fazem uso da ciência para pensar novas formas de consumo. Olha isso que a empresa faz, que é a Primeval Foods. Ela cultiva carne e você não precisaria mais recorrer à agricultura ou à pecuária para se alimentar, né? Então, eles propõem a dissociação da alimentação da agricultura e da pecuária, e eles cultivam em laboratório carnes. Como ainda é um processo muito caro, eles estão oferecendo essa tecnologia para restaurantes de alta gastronomia. Então, hoje você pode comer carne de tigre, sushi de zebra, em alguns restaurantes de alta gastronomia. É o que ele fala, poxa, nenhum animal está sendo ferido, porque a gente pega um fio de cabelo do animal, uma pena desse animal, e a partir dali você cultiva a carne. Então, são empresas que estão apostando em novas possibilidades de futuro, e é bacana a gente acompanhar. Muitas vezes são empresas que estão nesse extremo, né? São empresas que até, numa primeira vista, parecem radicais para a gente hoje, mas que elas estão desbravando futuros e é interessante a gente acompanhar onde elas podem nos levar. É claro que é curioso, né, a gente ouvir cases como esse, mas às vezes, na maioria das vezes, não são aplicáveis na nossa vida, no nosso negócio, mas sempre tem aí uma mensagem. Eu acho que a grande mensagem é o quanto que as empresas estão sendo disruptivas em acharem soluções para o novo mundo, para um mundo mais exigente, um mundo que preserva, que quer preservar, né, sustentabilidade. Você vem com essa história aí da carne. Eu vi também um case recentemente, uma empresa que ela está imprimindo a carne. Claro que assim, a gente tem que entender se isso tem malefícios para a saúde ou não, mas é interessante, é curioso a gente ver movimentos tão disruptivos como esse acontecendo e a gente vivendo isso, né? A gente está vivendo isso para experimentar e participar, né? Legal, Júlio, é isso mesmo. Assim, o que o CEO da IKEA, a IKEA, que é uma marca que eu admiro muito, não tem no Brasil ainda a IKEA, mas eles vendem móveis, né? E o que o CEO fala é que a gente precisa pensar na sustentabilidade para todos. Esse exemplo do cultivo da carne é um exemplo de uma alta tecnologia ainda sendo usada para um nicho. O que a gente precisa é abrir isso para um público mais amplo. A sustentabilidade não deveria ser status, né? E a IKEA caminha muito nessa direção também. Eles têm um projeto que até 2030, tudo que você comprar na IKEA ou vai vir de item reciclado ou vai ser reaproveitamento, né? É a revenda, eventualmente. A IKEA fez um serviço, por exemplo, que eu acho muito interessante nessa direção, que é o serviço de assinatura. Você é papai recente, né, da sua terceira filhinha. É isso aí. Talvez você precise de um berço hoje, mas certamente daqui a 2 anos você não vai precisar de um berço. E no modelo de assinatura da IKEA você pode trocar isso por uma cama para sua filha daqui a pouco, ou por uma mesa de escritório. Então, a IKEA mostra esse caminho que eu também acho que é interessante de buscar uma sustentabilidade para todos, né? Muito, cara, muito interessante essa tua visão desses cases. Acho que a policrise é algo que realmente está aí. Agora, eu também fico, cara, pensando nessa mensagem que a Patagônia está mandando, né? No caso, o founder, ele doou os seus assets, né, a empresa, para alguma causa específica, no caso deles, causa envolvendo o meio ambiente. Isso você acredita que inspira de que forma as outras empresas? Porque o empreendedor, ele monta uma empresa para ele ganhar dinheiro.
né? Mas isso pode inspirar esses empreendedores a tomarem algum caminho. Qual seria o caminho desse médio empreendedor que não vai doar a empresa dele para nenhuma causa, mas ele pode se envolver? Interessante, né? É porque o Yvon Chouinard, que é o nome dele, ele ficou famoso por isso, por ser quase que um anticapitalista tocando uma empresa de 3 bilhões de dólares. Mas e a gente no nosso dia a dia? O que eu acho que tem interessante para a gente ver aí é que existe um movimento no mundo de valorizar empresas que olham para a questão da sustentabilidade e para um mundo melhor. Né? A BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, com 10 trilhões de dólares, até difícil imaginar essa quantidade de dinheiro, mas eles têm 10 trilhões de dólares em fundo para escolher qual empresa eles vão investir. Eles já falaram que sustentabilidade é central na estratégia deles de escolha de empresas para fazer investimento. Então, quando vem esse dinheiro de uma BlackRock, quando vem a geração Z exigindo os valores das empresas, a coisa anda. Então, eu acho que desde o macro, desde uma empresa grande como a Patagônia, até o pequeno negócio, a questão da sustentabilidade não vai ter como fugir, porque, de alguma maneira, ou é pelo dinheiro da BlackRock, se você tiver uma empresa que tem maior capacidade de investimento, não estou dizendo que a BlackRock vai botar o dinheiro, mas se você for receber capital, isso passa a ser um direcionamento de gestoras de fundos pelo mundo. Mas se você também tiver um pequeno negócio, o seu consumidor, daqui a pouco, ele vai estar exigindo esses valores, né? Esse olhar para o mundo. Então, acho que dessa maneira vai chegar e vai ganhar capilaridade. É verdade. Uma atenção que é preciso ter muito sobre o greenwashing, né? A gente viu aí empresas que levantaram uma bandeira, mas os bastidores não eram bem assim, cara. Então, é importante, eu acho que a geração Z, ela vem para trazer essa transparência, buscar essa verdade das empresas para evitar esse tipo de comunicação que não é nada saudável. Não, e você pegou um ponto que é muito importante, né? Não pode uma oportunidade se transformar em oportunismo, né? Eu acho que é das coisas que são mais danosas para a imagem de uma empresa. É você ter um discurso que não condiz com a prática. Então, acho que esse é um cuidado que a gente passa a ter que não existia antes desse mundo de redes sociais como a gente entende hoje, né? A gente brinca que no passado, Júlio, as empresas eram como se fossem caixas pretas, né? Em que o CMO, em que o presidente escolhe a embalagem e eu entrego para o mundo essa embalagem e o mundo compra aquilo ou não. Hoje em dia, essa caixa preta que recebia uma embalagem de acordo com o CMO ou CEO se transformou numa caixa de vidro e as pessoas enxergam lá dentro. Os funcionários dessa empresa também são porta-vozes dessa empresa. E se a gente não tiver essa prática muito alinhada com o discurso, isso vira um dano talvez irreparável para a imagem da companhia. Perfeito, cara, perfeito. Eu fico muito atento a isso, até nas minhas empresas, o quanto que o que a gente fala, o que a gente vende está alinhado com a nossa causa social. E eu acho que tudo começa com uma cultura muito bem definida para que você possa ter uma sustentação do que você está levando para os consumidores, né? Cara, eu não sei você, Lucas, mas eu sou fã do Augusto Curry, né? Cara, eu sonho um dia entrevistar esse cara aqui no MegaCast, sério mesmo, acho ele um monstro, cara, e continua, né? Ele é, assim, vários livros, já é antigo e continua, cara, assim, trazendo inspirações. E ele fala que terminou esse negócio de inteligência emocional e a gente deu início à gestão de emoção, né? No mundo corporativo, isso realça, e a gente sabe que é muito mais sobre cultura e liderança do que qualquer outra coisa. Qual é esse movimento, cara, das marcas empáticas, cara, pelo mundo? Muito interessante você colocar esse ponto, né? Você sabe que você falou da inteligência emocional e do Cury. A gente não aprende na escola a lidar com as nossas emoções e muitas vezes o que é determinante
na carreira que a gente vai ter, nas escolhas que a gente vai fazer no futuro, são exatamente as emoções, os chamados soft skills, né? Então, eu acho que esse é inclusive um desafio no mundo com muita tecnologia e com inteligência artificial, como é que a gente desenvolve esse autoconhecimento, esse autocontrole, como é que a gente se conhece por meio das nossas emoções. Dito isso, eu entendo que o futuro das empresas passa por colaboradores com brilho no olhar, né? E às vezes a gente, na hora de contratar gente, ou o critério é muito a parte técnica. O que a gente tem percebido, né, Júlia, assim, que a parte técnica você ensina, comportamental, como que a pessoa lida com o outro, se ela é empática ou se não é, isso é difícil de ensinar para uma pessoa. Cara, muito. E a régua tem ido muito para esse lado. Eu acho que a Starbucks é um exemplo muito interessante assim, de uma empresa que tem uma presença mundial, que hoje eu acho que deve estar em algo como em 40 mil operações pelo mundo, né? Imagina o tamanho dessa companhia. Uma diretriz que eles têm, eles falam isso recorrentemente, é essa conexão entre o colaborador e o cliente, né, que está do outro lado. Então, a tecnologia para eles é um ativo para eu me conectar mais com as pessoas. Então, eles têm um sistema de inteligência artificial que faz pedidos, que cuida da parte de gestão para o funcionário olhar no olho do cliente. Olha como isso é relevante, né? Você ser recebido por uma pessoa que está olhando para você, que está se conectando. A gente levou o nosso grupo em Nova York esse ano para conhecer uma operação da Starbucks, uma operação linda, por sinal, gigantesca, em que tinha toda a experiência do café, enfim, é sempre muito interessante levar o grupo para conhecer em loco esse tipo de flagship. A gente estava ali, eu já tinha acabado a visita, eu estava andando pela loja, uma vendedora me procurou e começou uma conversa e me contou a história da Starbucks e me falou sobre como que a marca vê o café, os momentos de conexão com as pessoas. Você vê que é isso, é desenvolver esse tipo de colaborador, e não tem como você atrair esse tipo de colaborador, você conseguir treinar essas pessoas se você não tiver uma política real de colocar o colaborador no centro. A gente se acostumou a falar muito de people-centric, e não tem como você pensar em cliente no centro sem colocar o colaborador no centro também. É isso aí, cara. A importância da cultura, né, nas empresas. Não adianta a gente partir para uma mentalidade somente de resultado, de meritocracia, se a gente não está cuidando dessas pessoas, se a gente não está ouvindo, se a gente não está dando um feedback que vai desenvolver essa pessoa, né? Então, acho que ter essa gestão de emoção, como o Augusto fala, essa inteligência emocional, a saúde mental, cara, você tem um turnover muito alto, né? Porque fica momentâneo. A pessoa passa, né? Eu, por exemplo, na minha cultura, eu falo que a gente prepara o profissional para o mundo, né? Ele pode passar, mas que a passagem dele seja marcante, né? Mais para ele do que para a empresa. Acho que isso é que transforma o ambiente. Então, assim, é um ponto que eu acho que as empresas precisam se capacitar, mudar essa mentalidade. Eu vejo que está mudando, cara. Eu vejo que eu converso com alguns executivos, algumas empresas, eu começo a ver alguns movimentos ao encontro do fortalecimento dessa saúde mental. Verdade, Júlio. A gente passou por um momento que testou os negócios, né? Que foi a pandemia, e muita empresa que falava que colocava as pessoas no centro, que tinha um olhar para as pessoas, foram chamadas à ação, né? E aí, agora que veio a pandemia, como é que você lida com os seus parceiros, como é que você lida com os seus fornecedores e, sobretudo, como é que você lida com os seus funcionários? E aí tem alguns exemplos interessantes, né? A Lowe's, que é uma loja, uma rede de material de construção nos Estados Unidos, né, que fica atrás da Home Depot, mas é uma rede com uma proposta muito interessante. O CEO, que por sinal era um vendedor, ele trabalhava no chão de fábrica e se tornou o CEO, ele entendeu que ele precisava ajudar os colaboradores naquele momento, precisava ajudar os parceiros de negócio, e fez várias iniciativas nesse sentido. Então, por exemplo, eles entenderam que vários negócios que iam fechar, de pessoas que não necessariamente tinham relação com a Lowe's, eles podiam ajudar, e ofereceram espaço de prateleira para negócios
oferecendo produtos que não tinham nem a ver exatamente com o negócio da Lowe's. Então essa foi uma iniciativa. Distribuíram árvore de Natal para as famílias que estavam passando por dificuldade e tiveram esse olhar para a saúde mental dos colaboradores, que foi, acho que, a grande questão. E a gente ainda continua passando por isso, né? Um dos temas que a gente vê nesses palcos mundiais é a questão da saúde mental também, né? Estamos vivendo um momento em que precisamos olhar para a saúde mental. Isso vale para o colaborador, isso vale para os nossos clientes. Você falou um pouco sobre a Starbucks, né? Da cultura agora que eles estão falando do olhar, né? O americano, ele tem essa cultura do olhar, sabe? O brasileiro já tem a cultura do tocar, né? De tocar, de abraçar, né? O americano não, ele gosta de olhar. Você vê que esse case da Starbucks, o Outback já fazia muito tempo, né? Quando você chegava e o garçom ele ajoelhava para estar na mesma altura do teu olhar, né? O contato visual, né? E não o cliente ficar olhando para o céu. Então acho que, cara, eu acho, na minha visão, isso faz muita diferença, cara. Esses detalhes no ponto de venda, cara, eles constroem um relacionamento tão forte com o consumidor, mas tão forte, eu sou fã disso, sabe? Porque o varejo, eu fui numa NRF, Lucas, de 2014, e eu escutei uma palestra numa Super Session falando que o varejo iria acabar, né? Que a tendência é que o varejo acabasse porque o digital estava vindo muito forte, e aí logo em seguida veio uma outra Super Session e que o cara respondeu: o varejo nunca vai acabar. Nunca vai acabar, por quê? Porque o varejo tem o toque, o varejo tem o olhar, o varejo tem o cheiro. Isso o digital pode ser que um dia ofereça, mas vai demorar demais. E o varejo físico, ele é fascinante por isso. Então, por isso que a gente é fã de marca, né, cara? Porque elas estão baseadas em algo que você é especialista, que é arquétipo, e elas conseguem mandar essa energia de contato, de relacionamento, para que as pessoas se tornem fãs, né? Eu sou fascinado por isso, cara. Eu também, Júlia. A gente compartilha dessa paixão. E quando você fala que não vai acabar, é claro que não vai. Assim, a gente, quando liga para uma empresa, você tem qualquer questão com a empresa, você fica, quem nunca, né? Que você fica desesperado para tentar falar com uma pessoa, um ser humano. E aí vem aquele bando de número que você tem que digitar, e aí tem a história do 9. Vai no 9, que provavelmente no 9, em algum momento, você chega na pessoa. E é isso, você está só desesperado para ser ouvido e, nessa relação de uma conversa, encontrar uma solução para o seu problema. Por isso que não tem como você acabar com a loja, você acabar com essa operação que vai permitir com que o cliente entre, vivencie a sua marca e se conecte com o seu corpo de colaboradores. Isso vai continuar sendo fundamental. A gente brinca, né, que tem dois luxos modernos, né? Você tem um luxo que é o contato humano. Então, evidentemente, está cada vez mais difícil você achar uma pessoa numa relação com uma empresa, e aí a loja vira esse lugar, e por isso a loja, inclusive, ajuda a vender mais online, né? A gente tem vários estudos que mostram o Halo Effect, né? Que você, abrindo uma operação física, você ajuda a vender no online. E tem um outro luxo moderno que é o silêncio. Num mundo tão estressante, com tantas coisas ao mesmo tempo, esse é um outro luxo moderno. Então, marcas que ajudam a gente a ter a pausa também vão ter esse espaço. Então, eu não tenho dúvida que o varejo físico continua, e inclusive os dados mostram isso, Júlio. No último ano, nos Estados Unidos, o varejo físico cresceu 12%. Então você vê que estava represado, enquanto o digital cresceu 2,4%. Então, estava represado, né? A gente estava querendo voltar para a loja. E quando a gente vai para Nova York, a gente vê isso, né? Lojas cheias, esse movimento voltando a acontecer, felizmente. Não, a gente falando de gestão da emoção, digital e físico tem tomado aí atenção e dominado o estresse, né? Como se adaptar ao digital. Empresas que nasceram no físico não conseguem
permear no digital, mas a gente já vê movimentos, por exemplo, como a Warby Parker, que nasceu no digital e foi para o físico, né, oferecendo experiência. Sem dúvida alguma, você precisa aí de resiliência, resiliência mesmo, né, resiliência, porque o teu negócio pode sumir se você não consegue entrar no digital. Mas tem uma visão que eu costumo dizer, Lucas, que é o seguinte: o físico, ele precisa do digital para sobreviver, tá? Que senão ele vai acabar. Ele precisa. Né? Meu segmento, eu estou no segmento de alimentação na maioria das minhas empresas. Eu preciso do digital. Por quê? Porque eu preciso fazer delivery. Hoje eu preciso fazer delivery, porque isso representa uma margem de representatividade interessante no meu faturamento. Porém, o digital também precisa do físico. Por quê? Para aprender. Porque se for só digital, a relação é fria. E aí, você pode abrir o negócio no digital, mas se você não tiver ali o ponto de contato, o atendimento sem ser por bot, e alguém falar, pois não, qual foi o problema com o seu pedido? Posso te ajudar? Resolvo isso agora. Se não tiver isso, o digital também não tem vida longa não, cara. Então, eu acho que um precisa do outro e eu acho que é isso que vai nortear as estratégias para o futuro. Excelente ponto, Júlio. Assim, eu acho que o que melhor representa essa interdependência é uma parceria que foi feita já há alguns anos entre a Kohl's. Kohl's é loja de departamento, super tradicional nos Estados Unidos, e a Amazon. Olha que estratégia interessante, né? Aquela coisa de, já que eu não posso vencê-lo, junte-se a eles. A Kohl's, e a CEO da Kohl's é uma mulher brilhante que já teve em alguns momentos da NRF, ela colocou o seguinte: olha, eu virei para a Amazon e eu ajudei a Amazon a resolver uma dor deles. E detalhe, né? A Amazon americana vende muita roupa, né? O que a Amazon brasileira não vende tanto. Mas ela virou e falou assim: olha, eu vou oferecer para eles a solução de uma dor. A troca. O digital tem um problema nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que é a devolução de um produto. É o que você falou, tá lá, não serviu o sapato, você faz o quê? Vai aonde? Tem que mandar, é sempre muito complicado. E aí a Kohl's ofereceu, olha, eu tenho essa rede gigantesca de lojas, eu vou usar o meu corpo de colaboradores para receber o produto da Amazon, embalar e devolver. E, em paralelo, eu resolvo um problema da minha operação, que é fluxo. Eu vou aproveitar esse fluxo todo de pessoas que estão comprando na Amazon e vão frequentar a minha loja para devolver produtos. E, claro, com isso, eu posso me beneficiar. Então, é a interdependência na veia. Uma loja de departamento tradicional usando o fluxo que esse digital é capaz de trazer e os dois se beneficiando disso. Incrível, cara, incrível. Ô, Lucas, a gente vê aí a maré, a onda, Big Wave, né, que é o ChatGPT. A gente sabe que a inteligência artificial está aí permeando nas empresas, né? Será que é inteligência artificial, inteligência real? É uma competição ou é uma competição, né? Como é que é a tua visão sobre o impacto da tecnologia hoje nas nossas vidas, cara? Júlio, essa é a questão, né? Acho que a inteligência artificial é o tema mais presente hoje no mundo dos negócios. Eu acredito que a inteligência artificial ela é ameaçadora e assustadora em certos aspectos, eu não tenho dúvida disso, mas ela é, sobretudo, uma capacitadora. Ela vai ampliar as nossas possibilidades. Eu brinco, eu sou de uma geração em que as pessoas confundem ser bem-sucedido com estar sem tempo. Então, cara, como é que tá a vida? Pô, não tenho tempo para nada. E aí aquela coisa, se eu não tenho tempo para nada, estou trabalhando igual um doido, é sinal que eu estou no caminho certo da minha promoção, desenvolvimento da minha carreira. E a inteligência artificial chega agora e fala assim, peraí, a planilha deixa que eu faço, a proposta comercial sou eu, o PowerPoint também. Então a gente vai ter que reinventar as nossas funções. Isso passa por todos os profissionais, em grande medida. O Kevin Kelly, que é o fundador da Wired, ele fala, já houve um tempo em que a gente achou que jogar xadrez era uma característica humana e que a máquina nunca poderia fazer. Hoje, qualquer celular ganha do Kasparov. Em determinado momento, a gente achou que ilustrar, desenhar era humano. E aí a inteligência artificial vai lá e mostra que ela também é capaz de fazer isso. Fazer música, a inteligência artificial também consegue. Texto jornalístico, escrever romance. Então, é interessante porque a gente vê que a inteligência artificial pode pegar várias coisas que estão no nosso escopo do dia a dia
em que a gente hoje dedica muito tempo e se concentrar agora, fazer com que a gente se concentre em outras coisas. Eu não tenho dúvida, assim, a gente acompanhou algumas tendências, né, Júlio, já de temáticas em festivais, mas essa é uma tecnologia que veio para transformar de maneira significativa, na minha visão, a forma que a gente trabalha. Mais ou menos como a internet fez lá atrás, né? No início dos anos 2000, a internet ainda era um bicho que a gente não entendia muito bem, e hoje a gente está fazendo esse podcast aqui numa plataforma digital com a maior naturalidade. O próprio podcast que a gente está produzindo é um produto digital. Então, assim, a nossa vida mudou radicalmente e a inteligência artificial vai fazer isso e vai fazer com que a gente reveja e reencontre novos papéis para a gente na nossa vida. E essa busca, eu acho que a gente vai ser submetida a essas mudanças. Nós precisamos ter novas habilidades, né? Por exemplo, a forma e a capacidade de se adaptar a essas mudanças é importante. Isso não é uma novidade, isso já precisa estar no nosso escopo. E o fator curiosidade, ele também começa a ganhar relevância. Então, se o chat GPT está aí disponível e inteligência artificial está otimizando o tempo das pessoas, eu preciso ser curioso ao ponto de estudar, entender e não criticar, porque isso é o ponto de corte, né? Se você não tiver essa curiosidade e não quiser se adaptar para aprender, você vai ficando no caminho, né? Mas eu não sei. Cara, vai lá e aprende. Agora, se você falar que não concorda, que não gosta, aí é outra coisa, cara. Não tem problema. O trator vai passar, mas vai passar muito forte pela tua vida, que depois você realmente vai ver, poxa, eu poderia ter tentado. É aquela brincadeira, né, Júlio? Assim, você talvez não perca o seu emprego para a inteligência artificial, mas para uma pessoa que usa a inteligência artificial melhor do que você. Então, acho que essa curiosidade, você traz uma questão que eu acho que também passa pela educação, que é a gente precisa ensinar as nossas crianças o prazer pelo aprender, a desenvolver a curiosidade, porque no momento que vem um chat GPT que decora pela gente, que faz o texto, o que sobra para a gente? A capacidade analítica, capacidade de criticar, o encantamento, a curiosidade. Então, acho que essa é a chave que vai, inclusive, para a educação. Como que a gente pode desenvolver isso nas nossas crianças? Lidar com as emoções, lidar com os afetos, que a gente comentou no início do papo. Mas ser aquela coisa, você pode ser contra a lei da gravidade? Pode. Mas a lei da gravidade não está preocupada com isso. Eu acho que o mesmo acontece para uma tecnologia como essa. E tem aquela, né? A inteligência artificial, ela pode substituir o trabalho de 1000 pessoas, mas dificilmente vai substituir o trabalho de uma pessoa excelente, né? Então, assim, ela está aí, mas se você continuar antenado, atualizado, curioso, se expondo, trazendo para a mesa, para o teu chefe, para o board da tua empresa, soluções, cara, tu tá com o teu emprego aí garantido e a tendência é só que você cresça, né, cara? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, galera. O Lucas, tem um outro cara que eu admiro, cara, que é o Silvio Meira, que na minha opinião, humilde, é o cara que mais entende de transformação digital no Brasil. Eu assisti uma palestra dele que ele fala que o mundo, né, já está acontecendo isso, ele vai se comportar em comunidades, né? E hoje, uma marca não tem só uma comunidade, tem várias, né? As marcas são capazes de criar comunidades, cara, e não somente aprender a vender. Que maravilha de pergunta. Eu não tenho dúvida disso, Júlio. Assim, a gente acostumou a também olhar muito para a nossa necessidade de venda de um produto ou de um serviço, né, historicamente. Então, como podemos vender mais? Como podemos vender mais? E quando você pensa no olhar de comunidade, você inverte um pouco essa pergunta e você se faz como questionamento: o que as pessoas desejam? O que as pessoas querem, né? Então, nessa premissa, por exemplo, eu acho que tem um case muito interessante que vem do setor de banco, setor bancário. A gente sabe que ir para o banco é uma experiência muito chata, né? Acho que poucos aqui têm prazer em fazer essa jornada de ir até uma agência bancária. O que o Santander fez, por exemplo? Ele transformou a operação dele no Work Café, né? Que é um lugar que você tem salas de reunião,
Então eu posso ir lá com o meu computador debaixo do braço, eu faço a solicitação, loco uma sala e faço reunião. A gente poderia estar gravando esse podcast presencialmente, talvez numa sala do Work Café. Tem uma cafeteria deliciosa, tem espaços de descompressão, tem conteúdo, né? Isso é o pensamento de comunidade, né? Assim, então, a gente visitou na última NRF a loja do Brooklyn deles, o Work Café do Brooklyn. Então é um espaço maravilhoso para as pessoas que moram ali, as pessoas querem ir ao Work Café, e é evidente que essa maneira de conectar naturalmente depois abre portas para você vender um produto financeiro. Então, o assunto não é o produto financeiro, mas ele, em algum momento, pode se tornar assunto depois que você já se conectou com essas pessoas. Então, esse olhar de comunidade, eu acredito que também veio para ficar. Tem uma outra marca que eu acompanho, que acho muito interessante, que é a Lynk & Co. A Lynk & Co ela é muito forte na Europa, é uma marca de carro. E o que eles entenderam? Que eles podiam oferecer a locação de carro de uma outra maneira. É um clube que dá acesso a shows, a eventos, e eles têm um espaço, uma sede maravilhosa em que você ali tem aula de gastronomia, festa com DJ, aula para novos pais, coisas que são do interesse daquela comunidade. E você fazendo parte desse clube, você pode locar um carro e pode sublocar. Eventualmente eu posso sublocar para você o carro que eu alugo todo mês, porque eu sei que final de semana você quer o carro e eu não preciso do carro, e a Lynk & Co facilita essa relação. Então eles têm um pensamento de comunidade, e a operação deles, a sede, que parece uma boate, e o carro não é protagonista ali, né? O carro ele é secundário. Eles fizeram o primeiro lançamento deles em Amsterdã, dessa operação, desse modelo, porque a crença deles é o seguinte: Amsterdã é a cidade mais anti-carro do mundo, tem mais bicicleta do que gente. Então, se eu der certo em Amsterdã, eu dou certo em outros lugares do mundo, e é uma operação para a gente estar de olho, porque traz esse pensamento da comunidade, como a gente falou, né? Muito rico essa visão. Esse conceito de comunidades não se aplica somente às gigantes do mercado, não, as empresas grandes. Você às vezes tem um ponto de venda e você tem que entender a comunidade que você tá ali, cara. Conhecer seus vizinhos, conhecer os seus stakeholders, conhecer quem são teus consumidores, montar ali a tua comunidade para o teu negócio fortalecer, para você fortalecer a tua identidade também, né, cara? Então, faz parte para todos esse conceito de atuar em comunidades. Excelente. Ô, Lucas, no franchising, você sabe que eu atuo muito no franchising, a gente tem uma frase que traduz a força do setor, né? Nós somos o último a entrar na crise e o primeiro a sair. Eu, como empresário, líder, né, gestor, eu vejo sempre o copo meio cheio. E quando o lápis quebra no meio, eu vejo como uma oportunidade de ter 2 lápis ao invés de ter um quebrado no meio. Né? E eu sei que você assistiu uma palestra há um tempo do James Cash, né? Que ele fala de otimismo e a visão de positividade dele, cara. Divide aí com a gente, cara, esse teu conhecimento. O James Cash, ele é hoje um integrante do board de algumas grandes empresas nos Estados Unidos, e na minha avaliação ele fez possivelmente a melhor apresentação, a melhor palestra da NRF esse ano. Ele falou 2 coisas que eu coloquei nas minhas apresentações, porque eu acho que elas são até óbvias, assim, mas geralmente é difícil para a gente enxergar o óbvio, e traz essa visão positiva sobre a vida, né? Uma é que celebre a turbulência. Quando a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida pessoal ou no nosso negócio, o que o James Cash trouxe, olha, eu sempre olhei para isso como uma oportunidade, como algo melhor que estava vindo ali na frente. Então eu celebrava aquilo, entendia que era um momento de aprendizado, por mais difícil que aquilo fosse, e que eu ia sair transformado daquilo. Ele tinha uma visão no momento que vem depois do abismo, né? E eu acho que esse é um pensamento que vale para qualquer empresário. A gente precisa de uma dose de positividade, de otimismo, senão a gente não acorda todo dia, senão a gente não faz a aposta no nosso negócio. Todo negócio, né, Júlio, ele é uma aposta. A gente aposta que
no final do mês a gente vai conseguir pagar as nossas contas, porque algumas pessoas vão ver valor no que a gente está oferecendo e vão aceitar pagar os nossos custos com alguma margem que vai fazer a gente ter a nossa subsistência. Então, esse olhar positivo do James Cash eu acho que é muito legal. Ele é um homem negro que também veio de baixo, passou por muitos altos e baixos na vida, até conquistar esse espaço de hoje ser um cara ouvido e aplaudido na NRF. E a outra frase que ele colocou, que eu acho que também está no nosso dia a dia de pessoas que tocam negócios, é que se o elevador está quebrado, bora subir de escada, vamos subir de escada. Né? Assim, cara, vamos subir. Assim, não, menos mimimi, só subir, pô. Mais ação, só subir. Vamos subir de escada e no final vai dar certo. Cara, sensacional, cara. Muito bom. Lucas, a gente tá chegando aqui. Pô, a gente vai ter que fazer outro episódio, cara. A gente tá chegando no final e eu queria fechar contigo fazendo aquela... Porra, uma pergunta. Eu vou falar o nome do evento e você vai traduzir com uma palavra ou uma frase esse evento, né, cara? A gente sabe que você passou aí, vive indo aos grandes eventos de negócios no mundo, e aí a gente fez aqui uma curadoria dos últimos que você esteve, né? E aí eu queria que você falasse uma frase, uma palavra, uma reflexão, aí fica a teu critério. Bora nessa? Vamos lá, vamos tentar. NRF. Conexão. SXSW. Inovação. Web Summit Rio de Janeiro. Eu acho que ele está no início ainda, tá, Júlio? Assim, eu acho que ele está... É importante para a cidade. Eu colocaria como um bom começo. Um bom começo. Muito bom. Rio Innovation Week. O Rio Innovation Week, eu conheço os sócios e eu acho que o Rio Innovation Week está ocupando um espaço que é muito importante para o Brasil. De um lugar em que a inovação está sendo discutida em diferentes setores, né? Então, acho que tem ali também um projeto em construção e é um evento gigantesco, Júlio. É um evento com quase 100 mil pessoas. Muito, né? Excelente. Web Summit Lisboa. A cultura, eu adoro Lisboa, acho o Web Summit de Lisboa uma oportunidade também de vivenciar essa cidade maravilhosa. Maravilhosa. Que fala a nossa língua, tá cheio de brasileiro e que virou um berço de inovação também. Lisboa é um exemplo pra gente. Verdade. E para fechar, Festival de Cannes. Glamour. Né? Assim, o Festival de Cannes, eu acho que ele está num momento de reinvenção, Júlio, porque ele era tradicionalmente um show para você ver comercial de 30 segundos, para publicitário bater palma para publicitário. Eu sou publicitário, então eu falo eu tenho um lugar de fala para dizer assim, que era muito uma festa de publicitários, né? E eu acho que agora ele traz questões maiores, que vão além da publicidade, que passam pela sociedade. Então, entendo que é um palco que tem se tornado importante para essas discussões relevantes para o mundo. Lucas, meu amigo, cara, obrigado por você ter aceitado aí o convite. Tua agenda é super tumultuada. Acho que os pontos que você trouxe gerou aí muito insight. Eu anotei aqui pelo menos umas 5 folhas, uma aula que você deu, meu amigo. Muito obrigado por participar aqui do MegaCast. Júlio, eu agradeço. Parabéns pelo MegaCast, por todos os projetos que você se envolve. Eu brinco que se a gente quer que alguma coisa aconteça, dá na mão de alguém muito ocupado, porque essa pessoa ela vai encontrar a maneira de fazer aquilo acontecer. Eu acho que você é um grande exemplo disso. Você é um cara multifacetado, com vários projetos, mais de uma empresa para tocar, e eu sei da sua dificuldade de agenda e como você se dedicar para um projeto, como você leva isso a sério. Eu vejo isso no seu podcast. Grande admiração por você e uma alegria a gente poder continuar essa conversa fora aqui do podcast, em outros momentos e principalmente no nosso grupo de NRF para 2024. É isso aí, cara. Um prazerzão estar próximo aí de você. Pessoal, NRF 2024, a gente em breve vai falar sobre isso, mas já anota na agenda, vai ser um grande evento. Eu vou estar com o Lucas num grupo especial. Não percam essa oportunidade. Lucas, te vejo por aí, meu amigo. Um abraço. Tamo junto, Júlio. Muito obrigado pelo convite.